A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado irmão, vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Gálatas, capítulo de número 2 e versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Gálatas 2 e 11. Eu quero meditar com você nessa tarde sobre um assunto um pouco polêmico. É sobre a questão de pastores não aceitar a correção. Sobre pastores serem corrigidos. Pode um pastor ser corrigido? Até que ponto o homem de Deus ele é repreensível? Ele deve ser repreendido, deve ser corrigido. Meu amado irmão, o princípio da submissão e da obediência é bíblico. Hebreus capítulo 13. Nós devemos obedecer e nos submeter aos pastores. Diante desta verdade, muitos pastores criaram uma áurea de perfeição. Subiram em um pedestal e se sentem inatingíveis. Criaram uma ideia de ser perfeito nas suas palavras, nas suas ações, nos seus comportamentos. E pelo fato de ser pastor, o guia, o condutor, ele corrige e nem sempre aceita ser corrigido. Porém, todo o contexto da Bíblia não apresenta isto, porque o pastor é um ser humano, um homem ungido, um homem escolhido, um homem vocacionado, sim, mas um ser humano. E como todo ser humano, está suscetível a errar, a falhar. O orgulho é aqui que começa a queda de um homem. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas que dá graça aos humildes. Quando o homem se acha e se sente inatingível, que todos os seus atos, as suas ações são perfeitas, aí começa o princípio da ruína. Ele toma decisões, faz escolhas completamente errada e equivocada. Todos nós, como eu disse, somos seres humanos. Em algum momento nós falhamos, nós erramos. O princípio da ruína é o orgulho. E o homem deve aceitar a correção. O pastor, ele erra, e erra muito. Ele erra na falta de sensibilidade para com as ovelhas. Ele erra em questão de julgamentos precipitados. Não existe uma única ovelha que seja igual à outra. Todas são diferentes, não existe um padrão. E às vezes o pastor trata uma diferente da outra e ele erra. A questão não é o erro em si do pastor, mas a correção. Como ele se porta diante da correção? Ele aceita ser corrigido? Até que ponto ele é humilde o suficiente para entender que ele também é um homem que falha? É claro que para corrigir um pastor existem formas, meios e lugares. Não é em qualquer lugar, não é usando palavras chulas, grosseiras, tentando expor o ridículo, não. Um pastor é uma autoridade espiritual e deve ser tratado dessa forma, com respeito, com educação. Então o pastor ele deve ser corrigido, ele deve aceitar a correção. Nós temos que ser humildes o suficiente para entender que às vezes Deus usa pessoas para identificar os nossos erros e as nossas falhas. E temos que ser humildes o suficiente não somente para aceitar a correção daquela pessoa, mas também glorificar a Deus por ela estar nos corrigindo. Porque muitos pastores, ao ser corrigido, recebem isso como se fosse uma afronta, como se o diabo estivesse usando alguém para lhe afrontar. E não é bem assim. Meu irmão, nós temos que entender que, vou repetir, o pastor é um ser humano. Em cima de um púlpito, o púlpito é um lugar de grandes emoções, ele erra às vezes pregando, em desabafos, em muitas coisas. E precisa entender que a correção vem da parte de Deus. O homem é sim repreensível. Nós temos vários exemplos na Bíblia de grandes homens que quando erraram, quando falharam, quando pecaram, foram corrigidos e aceitaram a correção da parte de Deus. Davi, quando caiu em adultério, Deus levanta o profeta e aponta o seu erro. 2 Samuel, capítulo 12. E ele aceita, se arrepende e busca a misericórdia do Senhor. Moisés, quando está conduzindo o povo de Israel pelo deserto, o seu sogro, em Êxodo capítulo 18, diz que eles não está agindo corretamente. Ele aceita a correção e a orientação do seu sogro para escolher homens capazes para lhe auxiliar. Pedro aqui, o apóstolo escolhido por Jesus, que cometeu coisas indevidas,
que se comportou de uma forma indevida foi corrigido pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo Paulo. Então, meu amado irmão, todos nós podemos e devemos ser corrigidos quando nós falhamos. O pastor não está imune a isso, porque o pastor não está imune a errar, a falhar, a agir de uma forma contrária à palavra do Senhor. Ele demonstrará sim que ele é chamado e escolhido de Deus quando ele for corrigido, quando ele for repreendido e ele aceitar a repreensão, a correção e entender que tudo deve ser para a glória de Deus. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.